Você precisa organizar os requisitos que você encontrou do seu sistema até agora e agrupá-los em funcionalidades. Então, uma maneira é usando o modelo de caso de uso. Vamos aprender? Fica com a gente e curta esse vídeo. Fala pessoal, uma dúvida constante depois que se descobre todos os requisitos que são necessários para o software, é como agrupar todos esses requisitos em funcionalidades, né? Existem várias maneiras de fazer isso, mas aqui eu prefiro e o que eu venho usando nos últimos anos é utilizando o modelo de caso de uso. Nos últimos anos parece que o diagrama de caso de uso, na verdade o modelo de caso de uso não teve o devido valor, mas com o advento, e está bem na moda agora falar sobre Clean Architecture, ele voltou a ser falado, a sua importância como modelo de organização dos requisitos, de agrupamento dos requisitos, voltou a ter a sua devida importância. A gente vem usando o modelo de caso de uso há alguns anos, né, com sucesso, na implementação de vários sistemas. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar como usar o modelo de caso de uso, como implementar esse modelo através de uma ferramenta de modelagem, que é o StarML. Então ele vai ser a base para que a gente possa analisar e projetar as nossas classes. Ele vai ser a base para que a gente possa identificar as classes que vão ser necessárias para que a gente possa implementar o sistema. Então vamos ver o modelo de caso de uso e depois vamos ver um exemplo prático com o sistema de biblioteca, mostrando como ele funciona na prática. Então, para visualizar esse modelo de caso de uso, na OML a gente usa o diagrama de caso de uso, que vai estar apresentando aí uma visão externa das funcionalidades que o sistema deve oferecer, sem estar preocupado com a implementação. Uma coisa bem importante do diagrama de caso de uso é a gente identificar os papéis, né, que vão ser necessários para que o sistema possa funcionar. Esses papéis, na prática, eles vão acabar se tornando perfis dos sistemas para que ele possa funcionar, né? Por que a gente utiliza esse modelo de caso de uso, né? Você trabalhar em cima de modelos, principalmente quando a coisa vai ficando muito complexa, então modelos representam melhor a realidade, então eles representam de forma mais simples a realidade. Através do diagrama de caso de uso você consegue ter uma visão simplificada das funcionalidades, dos papéis que estão envolvidos. Ele é uma ferramenta para que você possa modularizar o sistema, então às vezes você começa a identificar 1, 2, 3, 4 casos de uso e às vezes você sente a necessidade que talvez esses 4 casos de uso não sejam necessários, você agrupa tudo isso, por exemplo, em um único caso de uso ou em 2 casos de uso. Então, essa organização e modularização também vai ser bem importante na hora que a gente for identificar as classes que vão ser necessárias para a implementação. A gente vem utilizando também o modelo de caso de uso para explicar ao usuário, né, quais são as funcionalidades que vão existir no sistema. E é uma ferramenta essencial aí para a identificação e especificação de tudo que o sistema vai precisar oferecer. A gente utiliza o modelo de caso de uso, né, desde as reuniões iniciais, né, mas eles podem ser utilizados aí como ferramenta, ser colocado em documentos, para que você possa validar e fechar contrato. O primeiro componente são os atores, né, então o ator no caso de uso ele pode ser um usuário, pode ser um hardware especial, então, por exemplo, pode ser uma impressora, pode ser um sensor, ou pode ser um outro sistema que o sistema que a gente vai desenvolver possa interagir. Então, por exemplo, se o meu sistema interage com o sistema da Receita Federal, esse sistema da Receita Federal pode ser um ator dentro do meu sistema que está interagindo com o meu sistema. Então, o ator é sempre aquele que vai interagir com o sistema. Além dos atores, eu tenho os casos de uso propriamente dito, né, que são os serviços, tarefas ou funcionalidades que podem ser utilizadas de alguma maneira pelos atores que vão interagir com o sistema. Então, alguns exemplos de casos de uso, então abrir conta, é um caso de uso. Veja que o nome do caso de uso, normalmente, ele está no infinitivo, né? Realizar saque, manter cliente, então alguns chamam cadastro de cliente para indicar operações de inserir, alterar, excluir, CRUD de cliente, né? Mas a gente vem utilizando muito essa nomenclatura, né, do manter cliente, onde eu vou estar fazendo inserção, alteração, exclusão e alteração, manter tipos de conta, registro no histórico, são alguns exemplos de casos de uso. E além dos casos de uso, eu tenho as associações, né? Então eu tenho associações entre atores e casos de uso, entre ator e entre casos de uso e casos de uso. Entre ator e caso de uso, vai ser toda vez que o ator está executando ou recebendo algum resultado.
Quando não há seta de navegação, a informação está indo e voltando, né? Ou seja, o ator está enviando o dado, mas está também recebendo o resultado, e pode ter um nome ou uma descrição simples sobre a informação que é transmitida, apesar de não ser tão comum, né? Então eu tenho um cliente, vai fazer a abertura de conta, veja que eu não tenho seta de navegação, porque o cliente faz a abertura de conta e recebe um resultado que a conta foi aberta. Eu tenho associações entre ator e ator, né? Então é bem comum uma associação aqui de especialização e generalização, indicando que um ator ele faz tudo que a sua generalização faz e faz mais alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho pessoa física, que é um ator especializado em pessoa, então eu estou dizendo que pessoa física vai fazer tudo que pessoa faz e mais alguma coisa. Outro tipo de relacionamento aí são os atores entre casos de uso, né? Então eu tenho o relacionamento de especialização e generalização, quando eu tenho um caso de uso que especializa as tarefas realizadas por um caso de uso principal. Então, a abertura de conta normal vai fazer tudo que a abertura de conta faz e mais alguma coisa. Eu tenho associação de inclusão, né, que vai indicar quando eu tenho um caso de uso que faz alguma operação, mas além da operação, ela inclui a operação que está sendo realizada por outro caso de uso. O relacionamento de include é um relacionamento direcional com o estereótipo include e a seta tracejada na direção do caso de uso que está sendo incluído. E eu tenho os relacionamentos de extensão, que vão descrever cenários opcionais que só ocorrerão se uma determinada condição for satisfeita. Então, o encerrar conta, ele tem dois casos de uso que pode ser executado opcionalmente, que é o realizar saque e o realizar depósito. Então, ao encerrar conta, então, caso eu tenha dinheiro nessa conta, então eu vou precisar executar o caso de uso e realizar saque. Então, a operação de extends é uma operação direcionada na direção do caso de uso principal e com o estereótipo extend. Já o caso de uso realizar depósito, também eu estou usando aqui um relacionamento de extensão, porque caso a conta esteja com saldo negativo, então eu vou precisar executar o caso de uso realizar depósito. Outra anotação que a gente pode estar utilizando aí no diagrama de casos de uso são anotações de pacote, né? Então, se eu tiver um sistema com muitos casos de uso, então eu posso estar agrupando tudo isso em pacotes. Então é comum, por exemplo, eu utilizo bastante pacotes, por exemplo, para agrupar relatórios. Então no sistema às vezes você tem muitos relatórios, cada relatório é um caso de uso e aí você pode agrupar isso aí através de pacotes. Então vamos ver na prática agora o funcionamento do diagrama de casos de uso nessa ferramenta StarML. Então eu utilizo ela sempre utilizando um template que é o ML Conventional, que vai criar um modelo onde você vai poder organizar os seus elementos que vão ser necessários para o projeto do sistema. Então o StarML é uma ferramenta de projeto, né? Então assim como os engenheiros, por exemplo, utilizam o AutoCAD, a gente vai estar utilizando aqui o StarML para estar desenvolvendo tudo aquilo que a gente vai precisar para construir o nosso sistema. Então o primeiro modelo que a gente vai utilizar aqui no StarML é o Use Case Model. Então o sistema que a gente vai projetar é o sistema de biblioteca. De onde vieram os requisitos desse sistema? Então eu começo a identificar isso aleatoriamente? Não, esses requisitos vieram de conversas com o usuário, criação de modelos de negócio. Então a gente utiliza, tem até alguns vídeos no canal sobre criação de modelos BPMN, então é uma fonte importantíssima de informação para a identificação dos casos de uso. E outra fonte bem importante de informação para identificar os casos de uso é a criação de protótipos que são validados com o sistema. Então, a partir daí, eu começo a criar os meus casos de uso. Então, na ferramenta, ele já cria um diagrama e a partir do momento que você vai adicionando coisas nesse diagrama, então ele vai adicionando elementos aqui no Use Case Model. A partir desse Use Case Model, você pode ter mais de um diagrama, né, representando partes dos elementos que vão ser inseridos no modelo. Então, começando aqui pelos atores, né? Então, por exemplo, no sistema de biblioteca, eu vou ter o ator, que é o usuário da biblioteca. Eu vou ter o ator, que vai ser o balconista da biblioteca. E eu vou ter o ator, que vai ser o bibliotecário. Então aqui eu vou usar já nesses atores aqui um relacionamento de herança e generalização, porque eu vou dizer que o balconista vai fazer tudo que o usuário faz e mais alguma coisa, e o bibliotecário
vai fazer tudo que o balconista faz e faz mais alguma coisa. Então, o que o usuário vai fazer? Então, basicamente, ele vai poder, de que forma ele vai poder interagir com o sistema. Então, o caso de uso é aquela funcionalidade onde o ator interage com o sistema. Então, uma coisa que ele vai poder fazer é consultar item no acervo. Então, essa é um caso de uso que o usuário vai poder interagir com o sistema para buscar e ver se o ator, se um determinado item existe no acervo. Agora, é ele que vai fazer o registro de empréstimo? Normalmente não, né? Então, nas bibliotecas atuais, né, pelo menos aqui onde a gente mora, então normalmente tem a figura de um balconista, né? Esse balconista vai ser o responsável pelo registro do empréstimo. Então, eu vou ter aqui o meu caso de uso, emprestar livro. E eu vou ter o caso de uso, devolver livro. Devolver livro, que são casos de uso que quem vai estar interagindo é o balconista. Então, usando associação, não estou usando associação direcionada, porque eu estou imaginando que o empréstimo e a devolução, sempre o balconista vai estar enviando dado e também vai estar recebendo informação. Eu vou deixar o bibliotecário, na verdade eu não vou colocar o emprestar livro, né, mas eu gosto de diferenciar, porque o livro, a nossa abstração, na verdade, são os itens no acervo, porque a partir de um livro eu tenho vários itens dentro do acervo, né? Então, devolver item no acervo e eu tenho o cadastro de livros propriamente dito, né? Então, eu vou chamar manter item acervo. Eu tenho o manter livro, manter autor e eu tenho o manter editora. A dose eu tenho que ficar clicando toda hora. Então, no StarOML você também pode clicar 2 vezes, veja que ele coloca um cadeado e a partir daí você já pode fazer os relacionamentos sem precisar estar clicando na barra de ferramentas para cada item que você vai adicionar no diagrama, certo? No momento que você adicionou, para tirar o cadeado, você volta a clicar no ponteiro. Então, isso vai valer para todos os elementos que a gente for utilizar aí dos modelos de análise de projeto. Veja que no nosso modelo aqui, né, então veja que interessante, a gente, além do diagrama de use case, que é o que a gente está trabalhando agora, né, então ele foi adicionando todos os itens que a gente foi colocando aqui no diagrama, né? Então eu tenho aqui os casos de uso, eu tenho aqui os atores, e eu tenho também os relacionamentos entre ator e casos de uso. Então, cada um desses aqui é um item no diagrama. É importante falar sobre isso, né, porque quando eu excluo um elemento do diagrama, eu só excluí esse elemento do diagrama, o elemento continua no modelo. Então, se eu quiser botar de volta no diagrama, basta puxar, então ele volta para o diagrama. Se eu quiser excluir o elemento do diagrama e excluir do modelo, eu devo pressionar como botão direito o Delete from Model ou digitar Ctrl Del. Quando eu faço isso, aí sim eu vou excluir tanto do diagrama como do modelo. Será que eu tenho relacionamentos aqui de extends? Então, um caso de uso que é comum, né, o caso de uso autenticar o usuário. Tem muita gente que chama de login, né, mas eu prefiro sempre o verbo, né, em português, né, o autenticar o usuário, que vai ser necessário para que alguma dessas operações aqui sejam realizadas, né? Então, para que eu possa fazer alguma dessas operações, eu tenho que me autenticar. Então, por exemplo, para eu emprestar e devolver livro, eu tenho que estar autenticado. Para que eu manter dados do acervo, eu tenho que estar autenticado. Então, todas essas operações aqui exigem autenticação e só poderão ser feitas por aquelas pessoas aqueles atores, né, que no sistema final vão estar associados a um perfil. Aqui também eu posso ir mexendo, né? As associações não fiquem se cruzando. Então é uma ferramenta bem interessante, o StarOML, que vai organizando aí tudo que você faz. Na medida que o diagrama vai ficando muito grande, né? Então às vezes você não quer ter uma visualização poluída, né? Então da mesma forma que a gente faz com pastas no Windows, né? Para a gente organizar os nossos arquivos no diretório, a gente também pode criar pastas, né? Então, por exemplo, se dentro desse diagrama eu vou ter vários relatórios, né? Então eu posso criar um pacote
Então, pacote relatórios vai ter uma associação com o bibliotecário e dentro dessa pasta relatórios, então veja que eu tenho aqui Use Case Model, eu posso adicionar um diagrama dentro dessa pasta. Veja que na hora que eu adicionei o Use Case, ele já entrou dentro da pasta, né? Então, por exemplo, relatório de empréstimos. Então, pode ser um relatório necessário aí. Não precisa eu criar um novo ator, né? Na medida que eu já tenho um ator lá, quem é que vai tirar esse relatório de empréstimo? Já está lá dito, né, que é o bibliotecário, mas é caso eu queira mostrar isso aqui no diagrama, eu posso fazer a referência e aí também fazer a associação entre esses dois. Ou seja, que a partir do momento que eu crio os elementos no meu modelo, né? Então tá aqui o meu modelo, então não preciso ficar recriando. Então aqui eu tenho, ó, o meu diagrama de caso de uso com a minha pasta relatórios e dentro da pasta relatórios eu incluí um outro diagrama de caso de uso. Além disso, eu posso criar diagramas com visões específicas, né? Então, por exemplo, se eu quiser criar um diagrama de caso de uso com a visualização do bibliotecário, por exemplo, ou do balconista. Então, eu quero ver só os casos de uso balconista, eu quero um diagrama de caso de uso mais simples. Então, ele, na verdade, isso já está pronto no modelo, né? Então, só vou criar uma nova visualização através de um diagrama. Então, o balconista ele pode emprestar, ele pode devolver item no acervo. Então, eu deixo claro aqui, não, então, o caso de uso do sistema completo e eu tenho o caso de uso só na visão do balconista. Então, a ferramenta StarML é uma ferramenta bem poderosa, assim como ela existem outras ferramentas que a gente pode utilizar aí para estar fazendo projeto de classe, o projeto do nosso sistema. As ferramentas, muita gente acaba não querendo utilizar as ferramentas, mas principalmente por não saber utilizá-las adequadamente, porque sabendo utilizar as ferramentas da maneira correta, elas podem dar bastante produtividade e facilitar bastante o projeto de sistema. Então são ferramentas essenciais para quem quer ser um bom engenheiro de software e eu espero que vocês continuem utilizando aí ou o StarML ou ferramentas semelhantes ao StarML. Então aguarde agora os próximos vídeos, né? A gente vai continuar utilizando o StarML para a gente estar fazendo as etapas de análise e projeto do sistema. Vamos começar a identificar as classes necessárias e a base foi o modelo de caso de uso que a gente implementou hoje. Aguardo vocês nos próximos vídeos, grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.